Estamos de volta. Mais uns abafos de corcinha. Corcinha. E pronto. E continuamos aqui. Já não somos o Robocop. Já podemos andar de sapatilhas. E já voltámos ao trabalho. Não é? Mas voltámos ao trabalho de moletas. Já com sapatos, mas de moletas. E sem poder conduzir. Porque, tal como eu disse da outra vez, deram-me 2 a 3 meses sem poder conduzir. Por isso, é muito bom, não é? E então a pessoa voltou a andar de autocarro. Sim. Eu, que já não andava de autocarro lá, sensivelmente. Este tem carro, né? Portanto, 5 anos, 6, 7, muito tempo, portanto. Comecei a andar novamente de autocarro, a pé, moletas, é sempre bom, as minhas mãos estão ótimas. E então hoje venho falar um pouco, 2 coisas, na verdade, relacionadas com o mesmo assunto, não é? Com esta breve introdução, as introduções do costume, que eu dou a volta ao bilhar grande, não é? Por um lado, o que eu queria falar é quando, onde é que está a linha que separa a empatia e a amabilidade e um bocado de inocência, mas das crianças, para o egocentrismo dos adolescentes, adultos, jovens, mas que depois retoma essa empatia e amabilidade numa fase posterior. Ou então isto também tem a ver com a educação de cada um. Também é possível. Mas o que é que eu tenho notado com este meu... a minha perna? Ok. Com este meu regresso e nos autocarros, não é? Eu... não se nota, não é? Eu, pronto, manco, claro, não é? Ando muletas, é visível, mas quem olha para a minha cara diz, não, ela está a fingir que está doente. Se olhasse para o meu pé, depois percebia que afinal não estou a fingir nada. Porque esta porcaria ainda está feia. Mas eu, pronto, enquanto professora, não consigo contactar com diferentes realidades. Eu comecei a dar aulas esta semana. Comecei pelos mais velhos. Claro que os mais velhos, pronto, são aqueles que são meus alunos, perguntaram o que é que se passou, como é que se passou, quiseram conversar sobre o assunto. Mas, por exemplo, não se ofereceu para me ajudar. Em contrapartida, os mais pequeninos, não é? Eu entro na escola para além do finalmente voltou! Tiveram um mês sem me ver, não é? Professora, tínhamos tantas saudades suas, e como é que está, e o que é que se passa, e porque é que tem muletas, e as pessoas disseram que a professora partiu o pé, o que é que aconteceu? Grande amontoado de gente à minha volta, quando eu cheguei, e todos me queriam ajudar. Professora, mas está magoada, precisa de ajuda, quer que eu a ajude a subir, quer que eu leve a mochila, quer que eu leve o casaco, quer isto, quer... E é um bocado por aí, não é? As pessoas tinham que passar a fazer barulho. Fogo. Ou seja, os pequeninos, tudo muito bem que me conhecem, não é? Mas os pequeninos têm muito esta empatia. E mesmo aqueles que não me conhecem, por exemplo, ainda agora, eu sou obrigada a andar de autocarro, não é? Ainda agora eu estava sentada na paragem do autocarro, porque tenho que estar sentada, não é? À espera do autocarro. Se tiver muito tempo de pé, também me magoou. E estava uma menina com uma mãe que estava sempre a olhar para mim e se a muleta mexia um bocadinho, ela ia tentar a parar, eu fazia algum movimento, ela estava sempre atenta àquilo que eu estava a fazer. É em contrapartida com os adultos, que não é nada disso, não é? Que passam e é como se das duas uma.
ou olham com um desdém, parece que eu tenho lepra, ou olham com um desdém do parece que eu não tenho nada e estou só a fingir. Mas isso é até certa faixa etária. Eu por acaso tinha algum receio de voltar aos autocarros porque tinha um grande historial de gente que reclamava quando eu vinha carregada, por exemplo, quando andava no secundário. Eu andava muito carregada, com malas de desenho e PCs e não sei o quê, e já tive várias histórias de velhotas a dizer esse lugar é meu, como se o autocarro tivesse lugares marcados. Esse lugar é meu, e eu, desculpa, é que eu estou carregada. Não queres saber, e eu tenho 70 anos e esse lugar é meu. Não. Tinha um bocado de receio por causa disso, de ver o que é que as pessoas iam fazer. E na verdade, os velhotes foram aqueles que se calhar me surpreenderam mais. Comecei a trabalhar na segunda-feira, comecei logo a ir de autocarro, e eu entrei num autocarro relativamente pequenino, não é autocarro, é caminhonete, e uma senhora logo muito prontamente, porque eu também não consigo subir para aqueles lugares que são mais altos, disse, venha menina, sente-se. E mesmo o motorista teve todo o cuidado de esperar que eu fosse até o lugar antes de arrancar, não é? Porque às vezes vemos que eles estão com pressa. Ainda hoje, não é? O meu amigo, quando eu andava na faculdade e andava de autocarro, apanhou-me atrasado. Era o costume na faculdade, por isso mantém-se. Ou seja, 7 ou 8 anos depois, apanhei o mesmo motorista. Mas a senhora teve cuidado, levantou-se para me dar lugar, não é? Havia mais lugares, ela não tinha necessariamente de se levantar para me dar aquele lugar, mas a verdade é que os outros lugares que haviam eram daqueles mais altos, ou seja, mais difíceis para eu subir. Com mochila, porque eu vou trabalhar, preciso do material, agora tenho que andar com uma mochilona de viagem, é literalmente a minha mochila de viagem, e para ir trabalhar, porque não consigo levar mais coisas, não consigo levar as coisas na mão, não é? Eu para passar o andante tenho que pousar as muletas para passar o andante, coisas assim do género. Mas em contrapartida, ontem, ao vir para casa, para além de ter chegado à paragem, depois de, parece 300 metros, quando nós andamos na boa, tipo, fazem 4 minutos na loucura, não é? 300 metros, quando andamos carregados e com muletas e limitados, são um martírio. São um martírio, ainda por cima, com este calor, as coisas ainda mais difíceis ficam de se fazer. Mas eu cheguei à paragem e não me sentei. Não me sentei. Porque estava um senhor jovem, que devia até ser mais novo do que eu, sentado com o seu saquinho no meio das pernas, no meio do banco, a ver um jogo de futebol no telemóvel. E tipo, eu fiz questão de me chegar perto. Também não quero incomodar, não quero, não quero ter aquele papel tipo, eu estou babado, eu tenho prioridade. Não. Mas, tipo, ficava-lhe bem ter-se levantado e ter-me dado lugar. Não, tipo, além de todo o caminho, que são 300 metros, não custa nada, se tiveres bom, que fiz, cheguei ali, ainda tive mais 10 minutos de pé à espera que o autocarro viesse, não é? Quando podia estar sentado. Mais uma vez, e isto tudo aconteceu ontem, por incrível que pareça, entro nesse mesmo autocarro, que vai relativamente cheio, e tenho na mesma situação os dois opostos que me fazem fazer esta questão que fiz há bocado. Eu usei o mesmo verbo 3 vezes refletido de forma diferente. Mas eu entrei no autocarro, não é? Entrou mais gente no autocarro, fui com as muletas. Para além de, mais uma vez, esse jovem sentado ter entrado à minha frente, como quem é terra é minha, eu entrei no autocarro e tem uns lugares, entre aspas, deficientes, né? Estava uma senhora, não era velhota também, mas uma senhora já de idade, mais velha que eu, não é? Pai de idade da minha mãe, que prontamente me disponibilizou o lugar dela.
Eu devia cheirar muito mal porque é que estava ao lado dela se levantou também, mas pronto, whatever. Mas em contrapartida, isto deste lado, quando eu cheguei ali, não é? Eu parei a olhar onde é que eu me vou sentar e aquela senhora levantou-se e deu-me lugar. Mas imediatamente ao lado, ou seja, deste lado da caminhonete, deste lado estava um jovem e a sua lancheira a ocupar 2 lugares. Que devia ser mais novo do que eu. Veio da faculdade, muito provavelmente. E que, quando a senhora lhe deu o lugar, porque me deu o lugar a mim, foi-se agarrar ao poste ao lado do lugar desse jovem, olhou para ela, olhou para mim assim de esgueira de canto do olho e continuou no seu telemóvel, com a sua lancheira a ocupar um lugar, sim, porque ele estava sentado na parte mais próxima do corredor, e o outro lugar, à beira da janela, estava para a lancheira dele. Pagou o bilhete. Deve ter pago 2 bilhetes, é a única explicação que eu tenho para esta situação. E lá está. Onde é que, quando é que, e pronto, eu sou jovem e eu tento, não é? Tento ter este discernimento, entre aspas, não é entre aspas, mas, para ajudar as outras pessoas. Por exemplo, eu hoje no autocarro, estava atrasado, estava a ir para a escola, para uma escola, e pronto, eu estou com a minha mochila, não é? Eu estava sentada, o autocarro estava quase vazio quando eu entrei, mas ao fim de meia dúzia de paragens começou a encher. Eu estava sentada, tinha a mochila ao meu lado, mas no caso é porque eu punha a mochila ao meu lado, mas tento chegar o mais para mim possível. E eu vou com a perna levantada, que é para as pessoas, se quiserem se sentar, passem, para não me calcarem, para não me baterem, e assim eu também tenho as mãos à beira dos pés para ir proteger. E, entretanto, entrou uma velhota que me olhou de cima a baixo, em tom de julgamento, a perceber o que é que eu tinha, não é? Porque é que eu estava a ocupar tanto espaço. E o que é que eu fiz? Peguei na minha mochila, lá com algum esforço, não é? Que a mochila também por cima está pesada com o material, pus para o chão, que também não gosto muito das mochilas no chão, e disse, olha, se quiser pode sentar aqui. Ignorou-me com sucesso. Disse a segunda vez. Não quis saber, pronto, ignoro com sucesso também eu. Mas tentei. Mas as outras, é uma coisa que eu me tenho percebido. Mais rapidamente, as pessoas olham para mim, veem-me debilitada, e são ou as crianças ou os velhotes que me tentam ajudar. Não são as crianças. Por exemplo, eu tive que ir buscar material, não é? Porque eu estive parada, estava sem material para dar as aulas. Eu saí da escola, o meu irmão conseguiu ir comigo até à câmara para ir buscar material e depois teve que ir para as aulas, que ele estava no intervalo dele, tinha que ir para as aulas. E para descer, a senhora que me costuma dar o material, responsável, veio comigo até cá embaixo e deu-me material. Depois tive que pedir ajuda ao meu pai para ir para casa, porque não conseguia ir de autocarro, porque era um saco gigante e ainda não conseguia mesmo ir de autocarro. Com mochila e um saco gigante cheio de material, de tablets e coisas do género, era para cair. E o que é que aconteceu? Eu estava encostada à porta da cama, porque o meu pai, entretanto, o meu pai chegou. Estavam 2 jovens, meio da minha idade, mais velhos que eu, a fumar à beira da cama. E também passou por mim, uma moça. E eu comecei a tentar levar as coisas para o carro do meu pai, porque o meu pai também foi operado, não convém andar ao ar, porque foi ao nariz. E pronto, fez o esforço de me ir buscar, mas pronto, não convém estar muito tempo ao ar puro, que não é assim tão puro com pólenes e pós. E eu, o que é que eu fazia? Metia a mochila às costas e com o saco, eu tinha as maletas, né? Eu pegava no saco, punha um passo à frente. Pegava nas maletas, dava um passo. Pegava no saco, punha um passo à frente. Passou por mim essa jovem, esses 2 moços estavam a fumar, continuaram a sua vida. E foi uma senhora, lá está, da idade da minha mãe,
que acelerou o passo, chegou à minha beira, depois de já ter avançado para aí 3 ou 4 vezes o saco, que chegou à minha beira e disse que precisa de ajuda. E eu, efetivamente precisa, é só para levar ali até ao carro, para o meu pai não ter que sair. Pronto, lá me ajudou. Mais uma vez, isto é a educação de cada um ou é a falta de empatia na faixa etária? Não sei. Eu gostava de perceber. Ainda na Another Notes, mas mantendo aqui a situação, isto tem sido muito chato. Tem sido muito chato porquê? Porque quando nós conquistamos a liberdade, quando conquistamos certos patamares na nossa vida e depois damos um passo para trás, custa bastante. E por isso é que eu também tive muito tempo sem fazer isto, sem mesmo a deixar-me ir abaixo com toda esta situação. Porque no final de contas, no caso de um braço, tipo, tu ficas imóvel, ficas limitado. Mas numa perna, tu deixas de poder fazer as coisas sozinha. Eu não conseguia tomar banho sozinha nos primeiros tempos. E mesmo agora preciso sempre de alguma retaguarda para não escorregar e cair, porque eu entro no chuveiro, na banheira, no polivan, ao pé coxinho, e se estiver um bocadinho mais molhado eu posso escorregar. Eu, no início, até para ir à casa de banho me gostava, porque pronto, é aquele processo de adaptação, como se estar a tua vida normal e passar a usar apenas as tuas mãos para te locomover, sabe, com a ajuda das muletas. Eu chegava a alturas que me doía as mãos. O meu noivo tinha que me trazer em braços para o quarto, porque temos escadas, porque eu estava tão dorida que não conseguia. E tudo isto é o quê? É o retirar-te da liberdade. Neste momento, que voltei agora ao trabalho, pronto, já me mentalizei, já começo a conseguir fazer coisas sozinha em casa, mas neste momento, aquilo que mais me custa voltar a trabalhar é o não ter a minha liberdade. É o não conseguir fazer as minhas coisas. É o ter que ir de autocarro. Conquistei tanto, conseguir conduzir, poder conduzir, poder fazer as minhas coisas, os meus horários, as minhas rotinas, que agora estou dependente de terceiros. Como, por exemplo, hoje, a situação do autocarro. Eu comecei logo a panicar. Porque eu, antes disto tudo acontecer, eu entrava às 10 para dar aulas, eu saía de casa às 10 menos um quarto e estava na boa. E eu agora tenho de sair às 9 da manhã. E saí às 9 da manhã, fui com as minhas muletas até à paragem. São 250 metros, são 250 metros, mas são 250 metros de muletas. Com uma mochila às costas, com computadores e livros. E eu chego à paragem, não é? Tenho todo o meu tempo cronometrado e contado. O autocarro supostamente passava às 9h20, sim, eu também saí de casa às 9, supostamente em 5 minutos, saudável, tu fazes este caminho. Não saudável fazes em 10 ou em 15, dependendo, não é? E eu não gosto de chegar atrasada. Os autocarros, nós sabemos sempre que tanto podem passar 5 minutos mais tarde como podem passar 5 minutos mais cedo. Ou podem passar a hora, é raro, mas podem. O que é que aconteceu? Eu cheguei à paragem do autocarro para as 9h20, são 9h30 e o autocarro não aparece. E qual é o problema? Eu tenho que dar aulas às 10. O das 9h20 já me fazia chegar às 10 menos 5 à escola. Sim, porque eu depois chegava à paragem e ainda tinha que ir a pé até à escola. Também tinha esse tempo contado. Ao chegar, ao apanhar-me 10 minutos mais tarde, já faz com que eu chegue 10 minutos depois. Ou seja, se a hora prevista de eu chegar à escola era às 10, já é às 10h10. Se a minha aula começa às 10h05, eu já chego atrasada.
Isso eu não quero que os meus alunos cheguem atrasados e lhes marques falta ou meta anotações na pontualidade porque chegam atrasados, então não vou ser eu a dar um mau exemplo. Claro que as circunstâncias são diferentes e são especiais, mas eu não gosto de chegar atrasada. E lá está, chateia-me ter conquistado a liberdade de circular livremente e não conseguir. E ter que estar dependente de um autocarro, ter que estar dependente de pessoas para me ir buscar. Por exemplo, eu hoje recorri ao meu pai para me ir buscar porque não conseguia fazer de outra forma. Porque como é que eu ia sair da câmara com o material que me deram, mais o material que eu já tinha? Oh, calma, podes parar de ladrar? Que chato. Isto chateia-me em todo lado. Seja dentro do carro, seja dentro de casa, chateia-me em todo lado. Mas como é que eu ia sair da câmara e levar aquele material todo de muletas para algum sítio? Quando tinha que sair e ter a paragem para apanhar o autocarro. Ou então fazia o quê? Chamava um Uber. Mas é assim, tal como eu já disse outra vez, o meu ordenado não é milionário e eu não posso ter um motorista particular, não é? Se eu tivesse um ordenado milionário não havia problema nenhum. Eu chamava um Uber e o Uber tratava de mim. Mas não tenho. E é assim, eu também continuo magoada e voltei ao trabalho porque lá está, não tenho um salário milionário e uma baixa milionária também não é. E então a pessoa tem que voltar a trabalhar, não é? Porque senão quem paga a casa não é Deus, sou eu ainda. E lá está. Por isso é que eu fiquei, quando tudo isto aconteceu, tipo, fiquei mesmo mal. Fui lá embaixo e tive que voltar para cima. E não era necessariamente pelas dores ou pelo ato cirúrgico em si. É por isto, pela a liberdade que retira uma pessoa o simples facto de tu te magoares num membro inferior. Por isso é que eu acho que é mais grave tu perderes um membro inferior do que um superior. Mas pronto, isso sou eu a divagar, como ao costume. Mas custa-me um bocado e depois, pronto, eu também não quero julgar as pessoas, que foi o que eu fiz no início, né? A empatia das pessoas, porque eu estou enferma, mas acabo por descarregar a liberdade que eu perdi no julgamento das outras pessoas. Se bem que eu julgo as pessoas sempre, esteja eu ou a amar, né? Os desabafos de Corcinha é um bocado sobre isso, né? Sobre as pessoas serem a minha bosta. Mas é um bocado por aí e custa muito ter que depender de alguém e estou-me muito farta destas muletas. Estou há 5 semanas com esta porcaria. Estou farta. 5 semanas não. 6. Faz 6 semanas que eu estou com as muletas no fim de semana. No domingo. Ou seja, quando nós nos magoamos é a liberdade que nos retira. E eu tive, no início isto custou um bocado porque eu passava um bocado mal com as outras pessoas. Porque, pronto, reivindicava muito a ideia do tu não sabes o que é que eu estou a sentir, eu não quero depender de ti, porque se tu conquistas a tua... É quase como se, pronto, eu conquistei isto de ter uma casa. É quase como eu daqui a meia dúzia de tempos perdesse isto tudo e tivesse que voltar para a casa dos meus pais. Não, vai acontecer, mas é uma realidade. E pronto. Isto foi um bocado atabalhoado. Como ao costume. Na verdade, eu andei a pensar qual seria o tema durante muito tempo. E eu queria muito falar desta situação dos autocarros, mas também estava sempre a pensar se eu tivesse o meu carro, se eu tivesse o meu carro. Por isso é que resolvi juntar estas duas situações,
Porque lá está, neste momento que eu voltei ao trabalho, a minha maior dificuldade, para além de controlar os miúdos que querem todos perceber o que é que me aconteceu e às vezes acabam por me calcar. Onde eu tive que me chatear com uma criança porque eu estava com as minhas muletas, com o pé no chão. Eu tento não estar, mas com o pé no chão, e ela do nada, puma, olha professora, também me magoei! E puma, calcou-me o pé. E eu, Carolina, estás-te a passar? Acabaste de me calcar no pé magoado? Mas eu queria-te mostrar também a minha ferida. E eu depois penso assim, são crianças, ignora. Mas pronto, é complicado, né? Mas pronto, andar de autocarros outra vez é voltar atrás. É como começar a comer comida sólida e depois voltar a ter que comer comida líquida. Comparações. E pronto, e tenho gostado. E eu espero que seja por pouco tempo. O meu corcinho está com saudades minhas. E eu estou com saudades dele. E estou com saudades de não ter que sair de casa 1 hora antes para poder ir trabalhar. Ou ir para seja onde for. Porque, a sério, não podia haver mais autocarros. Tipo, horários. É que se eu perco um autocarro, o outro é só 40 minutos depois ou 50. Depois, claro que as pessoas chegam atrasadas, não é? A sério. Eu sofria com este drama na faculdade e estou a perceber que mantém-se. Nada melhorou. Ainda agora, saí da escola às 5 horas. Por 2 minutos perdi o autocarro. Tive que ficar na paragem 20 minutos à espera do outro. Mas pronto. É a vida que temos. Hasta la vista, baby. Vimos com a próxima. Vamos ver qual vai ser o tema. Que isto está seco de temas. Ainda bem. É um sinal. Sinal que a pessoa não se chata.